Mas eu dizia que plebiscito, referendo, iniciativa legislativa popular são os instrumentos, os mecanismos clássicos de democracia semidireta. Plebiscito, o que seria o plebiscito? Em termos de teoria geral, seria uma decisão popular sobre medidas de base, forma de Estado ou de governo, criação de novos estados, criação de novos municípios, referendo, aprovação de leis, aprovação popular de leis votadas pelos representantes do povo e até aprovação por parte do povo de emendas constitucionais, como lembrou o nosso colega Marcelo Semer. A Lei 9.709, lembrou a ilustre deputada Luísa Erundina, de 18 de novembro de 98, que regulamenta a execução do disposto nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 14 da Constituição Federal, conceitua plebiscito e referendo praticamente na linha da teoria geral. Esses institutos de participação direta do povo estão postos na Constituição de 1988. Artigo 14, a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo, iniciativa popular. A Constituição, no artigo 49, diz que é da competência exclusiva do Congresso Nacional, inciso 15, autorizar referendo e convocar plebiscito. A Constituição, no artigo 61, dispõe a respeito da iniciativa das leis, que é conferida aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nesta Constituição. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados, aqui é que dá com uma mão e tira com outra. Porque, vejam, a exigência é praticamente impossível de ser cumprida. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, 1% de 21.500.000 eleitores, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada estado. É por isto mesmo que nós só tivemos dois projetos de iniciativa popular. Foram lembrados aqui pela eminente deputada Luísa Erundina e pelo eminente juiz Marcelo Semer, o da habitação popular e aquele que anticorrupção, o artigo 41A da Lei 9.504, que tem levado os tribunais eleitorais a caçar prefeitos, e até senador e deputado também já foram caçados pelo Tribunal Superior Eleitoral, com base no artigo 41A da Constituição. Já tivemos plebiscito no Brasil em o ADCT, a Constituição de 88, o artigo 2º, previu o plebiscito a ser realizado no dia 7 de setembro de 1993. O povo decidiria se queria monarquia constitucional ou se o parlamentarismo e presidencialismo. E a república e monarquia, a república ganhou por larga margem de voto e o presidencialismo venceu naquele plebiscito. O plebiscito de 6 de janeiro de 1963, que é a Lei Complementar número 2 de 62, ao ato adicional, que é a Emenda 4 de 1961, que rejeitou o parlamentarismo desta mesma Emenda 4 de 1961. O parlamentarismo foi rejeitado neste plebiscito. Daqui a pouco, se for possível, vou lhes falar também que estes mecanismos têm que ser utilizados com uma certa cautela, porque podem agir em sentido contrário à democracia. Eu acho que aqui agiu. E nós que já participávamos da vida política em 1963, quando ele foi realizado, pudemos assistir uma campanha
incrível pelo não e uma campanha muito tímida pelo sim ao parlamentarismo. O plebiscito do artigo 2º do ADCT foi realizado em 93, ganhou a República e ganhou o presidencialismo. E agora estamos para realizar o referendo de 23 de outubro de 2005, que indagará se o povo concorda ou não com o comércio de armas no país. Vejamos alguns dados que devem ser postos num congresso, num seminário científico. O plebiscito e o referendo apresentam alguns males também. O plebiscito, de regra, no plebiscito o povo concede poder a um homem que, no tocante às medidas de importância a ser adotadas, consulta diretamente o povo. Assim fez, por exemplo, Napoleão I, em 1799, quando quis o consulado. Assim quis o mesmo Napoleão I, em 1802, quando pretendeu e obteve a vitaliciedade do cônsul. E assim também Napoleão I, quando obteve, em 1804, a coroa hereditária do Império. Napoleão III, a restauração do Império, tinha-se a República na França, governo pela qual os franceses lutaram e deram até o seu sangue na Revolução Francesa. Restaurou-se o Império em 1852, após o golpe de Estado, mediante um plebiscito promovido por Napoleão III. A aprovação da Constituição outorgada a fim de evitar a queda do Império por este mesmo Napoleão III em 1870. E quem conhece um pouco da história sabe que as investidas contra a democracia, contra a liberdade, viram-se legitimadas na Alemanha hitlerista mediante plebiscitos. E no nosso próprio continente também, Cuba, e há pouco tivemos um plebiscito na Venezuela muito questionável. De modo que é preciso agir com uma certa cautela com relação, principalmente a plebiscito. Teoricamente, o plebiscito é democrático. Teoricamente. O poder vem do povo. É o povo que concede esses poderes. Na realidade, entretanto, tem-se ditadura disfarçada.